Nesta noite eu queria compartilhar algo da palavra de Deus com os irmãos, mas eu queria antes fazer uma ilustração. Na verdade, eu queria compartilhar uma experiência de um amigo que retrata o tema desta noite. O tema desta noite é os discípulos e a multidão. Há diferença. Existe diferença entre a multidão e os discípulos. E eu queria compartilhar algo que, numa conversa informal com um amigo, ele me contou e penso eu que retrata muito bem o que vamos falar acerca da palavra de Deus. Esse amigo é o Kia. Os irmãos conhecem o Kia, músico aqui da igreja. E um dia conversando com ele, já faz um tempo, ele me contou uma experiência e eu acho que vai também colaborar nesta noite. Ele foi num show de jazz, onde teria um músico chamado Pat Metheny. É um músico instrumentista muito famoso internacionalmente, mundialmente. Eu não conheço, mas ele contando desse camarada, que ele foi no show lá no Parque do Ibirapuera, e esse camarada silenciou a multidão. Ele diz que esse festival é proporcionado pela BMW, e quando ele chegou com bastante antecedência no Parque do Ibirapuera, muita gente, uma multidão muito grande, caravanas de todos os lados, e ele ficou impressionado, porque normalmente um show de jazz é mais limitado, são poucas pessoas, mas lá tinha muita gente. E como ele chegou cedo, ele começou a notar no palco, e antes do show tinha uma engenheira, ele fala que é uma engenheira de som, uma senhora que pegava uma trena e media da cápsula do microfone até o instrumento, e ela media com uma fita, tipo uma fita métrica, e afastava os instrumentos ou trazia para mais perto, muito detalhista, e ele começou a notar aquilo, muito profissionalismo, para que o som ficasse perfeito. E chegou o grande momento, anunciaram a entrada deste músico, todo mundo esperando por ele, e ele começa a tocar uma música do Tom Jobim. E quando ele começa a tocar a música do Tom Jobim, a galera fica de pé, extasiada, começa a gritar, assobiar, bater palmas. E o músico olha e para de tocar. Para de tocar. E começou a pedir silêncio para a multidão. Pediu para as pessoas se assentarem. E depois de um tempo que ele conseguiu acalmar a multidão, que ficou silêncio, aí ele começou a tocar de novo. E eu gostei demais dessa ilustração, porque normalmente um músico, quando começa, o cara é guitarrista, tocar, e a galera começa a ovacionar, aí o cara começa a tocar mais ainda, né, para o ego dele, né? Mas não tinha sentido. Um show de jazz, música só por instrumentos, você precisa ouvir o som. Você precisa se deliciar com aquela música. E a galera que veio de tão longe, mas a multidão ela é enlouquecida, a multidão faz coisas que às vezes, e o pior, sabe o que é o pior? Que nós corremos atrás da multidão. O que a multidão faz, todo mundo faz. Quando nós estamos no meio da multidão, nós queremos ouvir a música, mas se todo mundo começa a gritar, todo mundo começa a bater palma, a gente bate palma, canta, grita e fica enlouquecido também. E o propósito vai embora. E eu queria pensar nisso. Discípulo e multidão, a diferença. A multidão, ela precisa ver para crer. O discípulo crê para poder enxergar. A multidão busca o milagre.
O discípulo busca aquele que realiza o milagre. A multidão para diante de uma barreira. O discípulo transpõe as barreiras. A multidão assiste à vitória dos outros. O discípulo é um vencedor. A multidão só ouve a palavra. O discípulo ouve e pratica a palavra. A multidão luta pelo benefício próprio. O discípulo luta pelo próximo. A multidão se esconde atrás de muita gente. O discípulo se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor. O discípulo está na multidão, porém ele não é a multidão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Mateus é o escritor deste Evangelho, ele é um dos 12 apóstolos. E o seu nome tem uma particularidade. O nome de Mateus significa presente de Deus. Presente de Deus. Parece estranho, mas Mateus é escolhido por Deus. E o nome dele é presente de Deus. Talvez o judeu diga que era um presente de grego. Era um presente de grego, porque Mateus era cobrador de impostos. Mateus era um publicano. Um cobrador de impostos que cobrava impostos. Ele era funcionário de Roma e cobrava impostos do seu povo judeu. Olha o presente que os judeus recebiam. Mateus cobrava impostos do seu próprio povo. Mateus era um cobrador de impostos, não era muito querido entre o seu povo. E ele é escolhido para escrever o Evangelho, a biografia de Jesus. A ideia de Mateus e a ênfase de Mateus é escrever para os judeus.
O Evangelho de Mateus, ele é claramente, nitidamente mostrado que Mateus quer escrever, quer apresentar Jesus para os judeus. Prova disso que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus em Mateus começa em Abraão, o pai da fé do povo judeu. No Evangelho de Mateus tem 32 vezes escrito a palavra reino dos céus. Todos os outros evangelhos, quando vai falar do reino, fala reino de Deus. Mateus, com respeito aos judeus, ele escreve reino dos céus, porque os judeus não gostavam de falar o nome de Deus em vão. A ênfase de Mateus é que o povo judeu entendesse que Jesus é o Messias. É o Messias esperado por Israel. Que Jesus é o rei esperado, tão esperado por Israel. E essa conotação, nós entendemos essa conotação para esse texto. Fica mais claro o entendimento, porque os milagres de Jesus não eram para um fim em si mesmo, para o milagre em si mesmo. Mas os milagres que Jesus, e são apresentados por Mateus, eles têm um fim de apresentar Jesus como Messias, como Rei de Israel. E esse texto tem algumas conotações que eu queria pensar com os irmãos. A primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos é que Jesus, ele está fazendo discípulos. Jesus não nos convida para ir por todo mundo e pregar a multidões. Na Bíblia não tem nenhuma ênfase para nós sairmos pregando a palavra para multidões, mas a palavra de Deus nos diz, e Jesus, a ordem de Jesus é ir por todo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos. Jesus está se auto-apresentando aos seus discípulos. A primeira característica de um discípulo que é diferente da multidão é conhecer Jesus como Messias, conhecer Jesus como Deus, conhecer Jesus como Rei, como seu governante, como seu Senhor. E Jesus está num relacionamento muito próximo com os seus discípulos para se apresentar a eles. E no versículo 22, eu queria que você prestasse atenção, tem uma palavra que diz assim: logo a seguir. Logo a seguir o quê? A cena anterior é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está em meio a uma multidão de aproximadamente 10.000 pessoas. Talvez um estádio aí, um estádio pequeno. Do Corinthians não, que ele é muito grande, de 40.000 para cima. Estado do Santinho aí, do Peixe, 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, bastante gente. Jesus faz um milagre, multiplica os pães, os peixes, alimenta a multidão. E aí o texto diz, logo a seguir, tem uma palavra que, aí no 22 que diz assim: compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante. Essa palavra compelir, ela mexeu com os meus estudos, com os meus pensamentos, porque essa palavra compelir, ela tem a ideia de que Jesus forçou. A tradução é empurrou os discípulos para o barco, obrigou eles. A palavra que eu mais gosto é ordenou. Jesus chega para os seus discípulos e dá uma ordem: entrem no barco agora. Eu penso que quando você força alguém a fazer alguma coisa, quando você obriga, quando você dá uma ordem, nem sempre ela é recebida imediatamente. Tá bom, estamos indo. Porque não tinha sentido
eles participaram do milagre dos pães e dos peixes. Os discípulos recolheram 12 cestos que sobraram. Por que Jesus está impelindo, compelindo, obrigando, forçando, dando uma ordem para eles saírem imediatamente dali e irem para o barco? E Jesus diz: já já eu vou atrás de vocês. Por que isso? Por que Jesus não queria que eles ficassem junto com a multidão? Os discípulos não poderiam ficar com as multidões. Por que eles tinham que vazar naquela hora, naquele momento? Jesus fala: pode ir, que daqui a pouco eu vou atrás de vocês. E Jesus foi despedir a multidão e eles foram. Eles obedeceram. Há duas interpretações dos estudiosos sobre essa possibilidade de compelir. Por que Jesus compeliu os discípulos? A primeira é que Jesus queria tirar os discípulos do meio da multidão para não contaminá-los. Lá em João, a multiplicação dos pães e dos peixes está nos 4 evangelhos. É o único milagre que está nos 4 evangelhos. E no evangelho de João tem um adendo, uma informação adicional que dá a ideia de que a multidão, quando viu que Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles queriam forçar para que Jesus fosse o líder político deles. Para que a partir chegou ele vai ser o nosso governante agora. Ele vai ser o nosso rei. Vamos forçar para que os romanos aceitem Jesus como nosso líder, como nosso rei. E a multidão estava enlouquecida. A multidão estava extasiada com este pensamento sobre Jesus. E não era o pensamento que Jesus queria que eles pensassem. Jesus não quer ser um milagreiro. Jesus não quer ser alguém que vem solucionar problemas terrenos. Jesus não veio para isso. Pelo contrário, ele diz que nós teríamos dificuldades e tamanhas dificuldades. E que deveríamos vencer pela fé. Não que seria um mágico que traz soluções para todos os nossos problemas, de forma alguma. E a multidão estava com esse pensamento. E os intérpretes, os estudiosos da Bíblia, pensando por que Jesus obriga os seus discípulos, é porque Jesus não quer contaminar os discípulos. A multidão contamina as pessoas. Quando todo mundo diz a mesma coisa, às vezes a gente fica até acuado de dizer alguma coisa contrária. Ficamos com receio se na televisão a gente recebe informações e todo mundo está falando a mesma coisa, e você não consegue nem pensar diferente, porque todo mundo pensa igual. A multidão estava enlouquecida porque Jesus fez a multiplicação com 5 pães e 2 peixes. Alimentou 5.000 pessoas. Imagine você no meio dessa multidão, mesmo sendo discípulo, você vendo isso, você vendo que a multidão está enlouquecida e não consegue nem vislumbrar e olhar quem é Jesus verdadeiramente, pensa que Jesus é um político que vai revolucionar o povo. Então alguns dizem, por isso que Jesus pega os 12, fala: vão embora, eu vou despedir as multidões, vão. Essa é a primeira interpretação do compelir. A segunda interpretação, eu entendo que a primeira tem sentido também, mas a segunda, eu penso que também faz sentido. A segunda possibilidade é que Jesus obrigou eles, porque eles não estavam entendendo quem era Jesus. E Jesus, que Ele quer de um verdadeiro discípulo, é que você entenda o mestre que você está seguindo. Que você entenda quem você está servindo. Quem você está se relacionando como seu Deus. Como Emanuel, o Deus conosco, o Deus de todo dia, de todo momento. Tem muitas pessoas que seguem um Jesus que todo mundo diz. O Jesus milagreiro.
A multidão queria o Jesus milagreiro. E Jesus queria mostrar para os discípulos quem realmente ele era. Então ele falou: vai na frente. Daqui a pouco eu vou lá, que eu quero ter uma experiência com vocês. Que é a experiência que nós lemos. Então a primeira coisa nesse texto que eu queria pensar com vocês, que Jesus está fazendo discípulos. E Jesus quer que você entenda, se você é um discípulo, quem realmente ele é. Quem realmente Jesus é para você. Jesus está na boca do povo. Jesus está na boca da multidão. Mas o verdadeiro discípulo conhece o seu mestre e obedece. Jesus deu a ordem: vão. E eles foram. A multidão nem sempre obedece. Nem sempre obedece. Jesus tinha passado um dia terrível. Por volta de meio-dia deste dia, Jesus recebe a notícia de que o seu amigo, o seu servo João Batista, tinha sido decapitado por Herodes. O texto diz, se você olhar aí no capítulo 14 mesmo, se você olhar umas folhas atrás, no versículo 13, você vai ver essa informação. Jesus recebe a informação que o seu amigo foi morto, cortaram o pescoço de João Batista. E ele diz: vamos nos retirar, vamos para um lugar deserto. Jesus recebe uma informação dessa, ele quer sair para um lugar com seus discípulos, talvez para orar, talvez para chorar, talvez para refletir sobre o que aconteceu com seu amigo. Então ele vai para um lugar deserto, o texto diz, versículo 13, versículo 14. E Jesus sai para esse lugar, entra na embarcação com seus discípulos, mas quando ele chega do outro lado, o que tem lá? Uma multidão. Jesus não chamou a multidão. A multidão às vezes vem sem chamar. Às vezes a multidão está no lugar errado. Às vezes a multidão está fazendo arruaça. Às vezes a multidão está querendo bagunça. Jesus queria ficar sozinho. E quando ele chega do outro lado, o que ele vê? Uma multidão. Jesus queria ficar sozinho e tem uma multidão esperando por ele. E o texto diz que mesmo Jesus querendo ficar sozinho, ele se compadece da multidão. Jesus se compadece da multidão. Jesus age no meio da multidão. Mas Jesus se relaciona com discípulos. Jesus se relaciona com verdadeiros seguidores, com verdadeiros discípulos. E no meio da multidão que estava lá, Jesus, o texto diz que ele cura muitos enfermos. Em outras palavras, Jesus trabalhou muito naquele dia. Recebe uma informação triste. Cura muita gente. Mais de 5.000 pessoas. Trabalhou com todas que vieram, ele atendeu cada uma delas. E o texto diz que no cair da tarde, para o judeu, no início da noite, no início da primeira vigília da noite, 6 horas da tarde é quando começa a noite. Por volta de 6 horas da tarde, os discípulos chegam para Jesus e dizem: tem que mandar esse povo embora. Aqui é deserto, não tem o que eles comerem. Eles vão morrer de fome aí pelo caminho, deixa eles irem, eles vão comprando nas aldeias comida. E eu gosto dessa parte que Jesus diz assim, porque o discípulo às vezes também quer resolver problemas se livrando dos problemas. E Jesus diz assim: dê de comer a vocês a ele. Alimentem eles. Discípulo tem que alimentar a multidão. Os discípulos têm que alimentar a multidão. E Jesus dá essa ordem para eles. E eles dizem: o que? Nós não temos comida, temos apenas. E eles entregam nas mãos de Jesus o que tem. Jesus faz um milagre. E quando faz o milagre, eles tinham que entender quem é Jesus, que é Deus na terra. Eles entram no embalo da multidão, como se fosse mais um profeta
na terra, como se fosse mais um sacerdote na terra, como se fosse mais um governante, mais um rei, mais um grande político na terra. Não! Jesus, não, vocês precisam entender quem sou eu. Se você é discípulo, você precisa entender. E depois que ele despede das multidões, os discípulos embarcaram, ele despede das multidões, tem algo que eu queria pensar com você. A primeira coisa que você já pensou é que se você é discípulo, você obedece ao seu mestre. E a segunda coisa está no versículo 23. Presta atenção. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Queridos, 6 horas da tarde, Jesus já tinha passado um dia tenebroso. Um dia tenebroso. Agora, enfim, ele está só. Sem seus discípulos, sem a multidão. Cansado, exausto, eu fico pensando que se fosse eu, queria sentar no meu sofá e ligar a TV, ficar lá de boa, dá um tempo para mim. Curei um monte de gente. Meu amigo morreu hoje injustamente, terrivelmente. Eu quero descansar, eu quero refletir. E muitas vezes, quando um discípulo tem tribulações, a cabeça está quente, cheio de problemas, cheio de dificuldade, um discípulo tem que fazer como mestre. 6 horas da tarde, Jesus sobe no monte para orar. Para orar, queridos. Se você é um discípulo, multidão não ora. Multidão só ora no coletivo. Mas um discípulo ora sozinho no seu cantinho. O discípulo verdadeiro, ele tem um tempo de oração. Um discípulo verdadeiro, ele depende de Deus em oração. Um discípulo verdadeiro, ele tem prazer. E o descanso dele é debruçar em oração e pedir para Deus todas as suas dificuldades, todas as suas mazelas, todas as suas grandes tribulações, grandes tempestades, grandes dificuldades. Ele pede para Deus. Essa semana eu tive o prazer de assistir o filme com a minha família, o filme de Paulo. Está escrito na Bíblia que eles oravam, repartiam os pães. Mas quando você vê isso em cena, em filme, e você vê que os cristãos estão sendo colocados em palanques e sendo queimados por conta da sua fé. Quando você vê crianças tão bonitinhas sendo jogadas na arena para os leões comerem por conta da sua fé. E aí você vê aquela comunidade escondida, ajoelhada e orando. E as coisas começam a acontecer porque eles estavam orando. Isso parece que acabou nos dias de hoje. Todo mundo diz que é discípulo, todo mundo diz que segue, mas qual é o tempo de oração que você tem dedicado ao seu mestre, ao seu Senhor? Quanto tempo da sua vida você ora todos os dias? Pela sua família, pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pelas pessoas. Jesus tinha feito tantas coisas boas durante esse dia. Estava triste. E ele sai 6 horas da tarde para orar. E sabe o que acontece? No versículo 25, olha o que acontece no 25. Depois que ele já tinha orado, a Bíblia diz no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Para o judeu, a noite é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília começa às 6 da tarde e termina às 9 da noite. A segunda vigília começa às 9 da noite e termina à meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e termina às 3 da manhã. E a quarta vigília começa às 3 da manhã e termina às 6 da manhã. Isso significa que Jesus começa a orar no monte às 6 da tarde. E quando dá por volta de 3 às 6 da manhã, ele vai ter um encontro com seus discípulos.
Pouquinho tempo de oração, né? Para um dia desgastante. O texto não diz se ele tirou uma soneca. Talvez ele orou das 6 às 7, dormiu até às 3, 4 horas, acordou e foi. Mas eu acredito que Jesus estava o tempo todo, porque não só nesse texto, mas o tempo todo Jesus está nos mostrando que nós vamos vencer. Os discípulos vão vencer aqueles que dependem e oram e buscam no Senhor. Talvez você não consiga orar das 6 às 3 da manhã, e seu corpo não pede, não consegue, mas tem um tempo de oração, querido. Esse texto nos mostra, se você quer seguir o Mestre, se você é um discípulo, você tem que ser diferente da multidão e você tem que orar como Jesus orou. Eu acredito que Jesus estava orando pelos seus discípulos. E o interessante é que quando dá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, Jesus sai e vai ao encontro deles. E sabe como os discípulos estavam? Estavam aterrorizados. O texto diz que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Sabe o que é açoitar? É apanhar, tomar uma surra. O mar estava dando uma surra neles. Eles estavam com medo, estavam aterrorizados, estavam com medo. Estavam perdidos, achando que iam morrer. E se você é discípulo, você precisa saber mais essa lição. Se você está sendo açoitado pela vida, se você está sendo aterrorizado, se você está passando dificuldades, se você é discípulo, você tem que saber que Jesus vai vir ao teu encontro. Você tem que saber isso. Isso é fundamental para um discípulo. No momento da dificuldade, a gente tem que ficar esperando Jesus. Jesus está chegando. Ele prometeu. Ele disse para os seus discípulos: vão na frente, já já eu vou com vocês. Jesus disse: eu vou preparar lugar, eu volto para buscar vocês. Às vezes a multidão esquece de esperar Jesus. Mas o discípulo não pode deixar de esperar Jesus. O discípulo tem que saber, ele está chegando. Fica tranquilo. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles estavam com a mente da multidão. A multidão fica aterrorizada com circunstâncias adversas. A multidão, quando o bicho pega, sabe o que acontece? Prova disso. Imagina que nós estamos aqui, aqui tem uma multidão. Alguém levanta um revólver e dá um tiro. O que acontece? Todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo. Multidão é assim, gente. Multidão é assim. Quando o bicho pega, todo mundo corre, todo mundo fica apavorado. Mas o discípulo não. O discípulo sabe. O discípulo espera Jesus. E eles ficaram olhando para as circunstâncias. Açoitado pelas ondas, o texto diz que eles ficaram aterrorizados. O texto diz assim: na 4ª vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Lembra da história da orquestra, do instrumentista? Todo mundo gritando, não dava para ouvir nada. Eles começaram a gritar: é um fantasma. O medo, presta atenção, querido, o medo faz você ver coisas que não era para você ver. O medo acovarda. O medo faz a gente ser derrotados. O medo, é possível que um discípulo que está com medo, que não está esperando Jesus, que não está buscando uma vida de oração, que não sabe quem é Jesus e não obedece Jesus, quando o medo vier bater na porta do coração de um discípulo assim, ele vai ser derrotado. É possível que Jesus venha, porque Jesus vem de uma forma diferente. Às vezes não é do jeito convencional que a gente está esperando Jesus. Às vezes ele vem andando sobre as águas. Às vezes ele traz a solução para a sua vida do jeito que você menos espera. E é capaz de você, se você estiver com medo, se você não estiver esperando Jesus, se você não estiver dobrando seu joelho, você vai falar que é um demônio. Você vai falar que é coisa ruim. E a coisa vai passar e você não vai receber a bênção.
começaram a gritar de medo. Medo. Querido, você tem medo? Você tem medo? A Bíblia tem um não temas para cada dia. Tem 365 não temas na Bíblia. Deus está falando para você para não ter medo. Para você saber em quem você crê. Que Ele é o Deus que está contigo. Que Ele é o Emanuel. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus de todos os dias. Ele diz lá em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Não temas. Espere, Jesus está vindo ao teu encontro. Eu creio da mesma maneira que Ele veio ao encontro dos discípulos aterrorizados. Ele prometeu para nós também que viria ao nosso encontro. Mas você tem que estar esperando, para você não ver fantasma. Você tem que estar esperando, querido. Você é discípulo, segue o mestre. Espera Ele, Ele está chegando. Às vezes não é no seu tempo. Às vezes não é do seu jeito. Mas Ele vai chegar. Ele está vindo. Ele está vindo. Espere. E por fim, Jesus quer um relacionamento mais íntimo com seus discípulos. Tinha um propósito. Ele ter compelido, ter obrigado, ter ordenado seus discípulos ir na frente. Ele queria ter um relacionamento mais íntimo para que os seus discípulos soubessem verdadeiramente quem Ele é. Tem multidões que não sabem ainda quem verdadeiramente Jesus é. Multidões que estão ajuntadas domingo após domingo, mas não sabem ainda quem Jesus é. Sabe como a igreja é, sabe como os irmãos são, mas não sabe quem Jesus é. Quem Jesus é. E Jesus chega e Pedro é muito um discípulo ousado. Pedro é um discípulo que muitas vezes toma a frente. E Pedro diz, Jesus, talvez Pedro falou assim, estou reconhecendo a sua voz. Se for o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo? Jesus diz uma palavra, a mesma que foi dita para Moisés quando ele perguntou, quem que eu digo que é o Senhor? Lá para Faraó. Deus diz para Faraó que eu sou. Quando Pedro pergunta, é o Senhor mesmo? E Jesus diz, eu sou. Sou eu. Sou eu. Se é o Senhor, então eu posso ir? Posso ir? E Jesus diz só uma palavra. Vem. Vem, querido. Sai do meio de todo mundo aí, vem. Vem ter uma experiência comigo, vem. Você quer ser discípulo? O discípulo tem experiências com seu mestre. Então vem. Olha para mim, vem. E ele começa a andar. Uma experiência que não é da terra. Multidões estão correndo em experiências terrenas, experiências que passam. Mas o discípulo tem experiências celestiais e eternas. Experiências que só quem sabe viver o milagre de Deus sabe o que é isso. E ele começa a andar. Talvez, depois de Jesus, o único homem que andou sobre as águas. Ele tem uma experiência íntima com Jesus. Boa por andar sobre as águas. E ruim por não olhar para Jesus, por desviar os olhos nas circunstâncias. Nos ventos contrários. A Bíblia diz que a tempestade eram ventos contrários. Quantas vezes a gente não fica olhando para os ventos contrários e o medo toma conta das nossas vidas e nós esquecemos de obedecer a palavra de Deus, nós esquecemos de orar, nós esquecemos que Ele está para chegar e trazer bonança, e aí nós afundamos.
Mas mesmo quando nós afundamos e gritamos por socorro, Pedro grita: socorro! Imediatamente o texto diz que Jesus pega na sua mão, o levanta e coloca ele no barco. É claro que Jesus também dá uma chacoalhada, né? Homem de pequena fé, seu incrédulo. Tem hora que você precisa ouvir isso, discípulo. Às vezes um discípulo precisa ouvir: querido, você vai ficar até quando sendo incrédulo? Até quando você vai viver uma vida que não é baseada tão somente na fé, na esperança que Ele está voltando? Quando? Até quando? Até quando você vai ficar choramingando, olhando para os fantasmas da vida, olhando para as tempestades e para os ventos contrários? Até quando? Você é discípulo ou você é multidão? Você sabe a diferença, meu querido? A palavra de Deus é viva, ela é eficiente para a minha vida e para a sua vida, mas você tem que acordar. Ele está na porta batendo, Ele quer entrar, Ele quer transformar, Ele quer que você levanta, que você anda de cabeça erguida. Que você obedeça a palavra, que você dobre os seus joelhos, e que você, quando estiver orando, você já sabe que Ele está vindo. Espere por Ele, queridos. Não se desespere. E tenha experiências íntimas com Ele. Se você é discípulo, você terá experiências magníficas, se assim você proceder na sua vida. E eu queria encerrar orando com você. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você pensasse em tudo que você ouviu da palavra de Deus. E que você tomasse uma posição, querido, de discípulo. Sai do meio da multidão, meu querido. Levanta e anda. Não fica olhando para as tempestades. Tem um Deus que te ama, tem um Deus que cuida de você. Ele é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, esse é Jesus. Se você é discípulo de Jesus, obedeça a sua palavra. Eu queria orar com você, que você já começasse. Talvez você deixou de orar há muito tempo. Eu já queria começar orando com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Se Deus falou com você, para você tomar uma posição de fé, eu queria orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Siga o mestre. Siga o mestre. Comece orando. Saia daqui irradiante, crendo, esperando que Ele está vindo. A tempestade está batendo, você está sendo açoitado pela vida, meu querido. Levanta e fala assim: Jesus, socorre-me. Socorre-me. Eu preciso do Senhor, o Senhor é meu Deus. Eu quero andar contigo, Pai. Eu quero andar nessa fé. Acrescenta fé no meu coração. Acrescenta temor. Me tira da multidão. Me tira da multidão. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. Eu sento, levanto, mas eu quero levantar e andar contigo e te seguir. Querido, levanta do seu lugar, vamos orar. Peça a Deus para transformar, mudar a sua vida, te dar coragem. Não temas, meu querido, levanta. Levanta, meu querido. Tenha experiências com seu mestre, com seu Deus. Quando terminou, que ele tomou uma posição, andou, afundou sim, mas ele pediu socorro. Jesus coloca ele no barco. E todos que estavam ali entenderam quem era Jesus. E disseram, adoraram a Jesus e disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Levanta, meu querido. Ore a Deus. Peça, eu quero orar mais. Tenho orado pouco, peça isso a Deus. Eu quero, no momento que a tempestade bater no meu barco, no barco da minha vida, eu quero esperar. Ele disse que vai vir e eu vou esperar. Eu quero esperar. Esperar com paciência nele. Levanta e tenha experiências maravilhosas com Jesus. Siga o mestre. Siga o mestre, querido. Seja um discípulo, saia da multidão.